Eu quero ler com os irmãos uma passagem bíblica que Deus falou profundamente comigo nesses últimos dias, e eu quero compartilhar convosco a palavra de Deus, sabendo que Deus está neste lugar. Aleluia! Oh, glória a Deus! Abra sua Bíblia em 2 Crônicas, no capítulo de número 29. Nós estamos aí no último culto de terça-feira do ano de 2018. Último culto. Não tem mais nenhuma terça-feira nesse ano de 2018. É o primeiro dos últimos dias, né? Porque a segunda vai se repetir. Mas terça não repete mais. É a última terça do ano de 2018. E hoje eu estava pensando nisso. Um dia vai ser a nossa última terça aqui na terra. Um dia vai ser a última terça da igreja aqui nessa terra. E nós vamos nos aproximar. Que coisa maravilhosa, né? Vai ter uma última terça para nós aqui, meu irmão. Aleluia. Maranata, que seja essa a última, né? Que seja essa a última, igreja. Glória a Deus. Vamos ler então 2 Crônicas, capítulo de número 29, versículo de número 1. Diz assim: tinha Ezequias 25 anos de idade, quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abiá, e era filha de Zacarias. Fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo quanto fizera Davi seu pai. Olha só, vou repetir esse versículo. Fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo quanto fizera Davi seu pai. No ano primeiro do seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor e oh, glória a Deus. No ano primeiro do seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor e bem forte, trouxe os sacerdotes e os levitas, ajuntou-os na praça oriental. E lhes disse: ouvi-me, ó levitas, santificai-vos agora, aleluia, e santificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais. Tirai do santuário a imundícia. Meu Deus, aleluia, oh glória a Deus. Versículo de número 10. Ele continua dizendo: agora estou resolvido a fazer aliança com o Senhor. Agora estou resolvido a fazer aliança com o Senhor, Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos escolheu para estardes diante dele, para o servirdes, para serdes seus ministros e queimardes incenso. Aleluia. Versículo 16. Os sacerdotes entraram na casa do Senhor para a purificar e tiraram para fora, ao pátio da casa do Senhor, toda a imundícia que acharam no templo do Senhor, e os levitas a tomaram
para a levarem fora ao ribeiro Cedron. Começaram, pois, a santificar no primeiro dia do primeiro mês. Ao 8º dia do mês, vieram ao pórtico do Senhor e santificaram a casa do Senhor em 8 dias. No 16º dia do mês, acabaram. Amém. Podeis sentar. Eu estava orando a Deus, sabendo que esse é o último culto de terça-feira de ensinamento da igreja desse ano de 2018. Nós viemos ao longo de todo esse ano, ouvindo a palavra de Deus, recebendo ensinamentos do Espírito de Deus para nós alcançarmos vitória em todas as áreas da nossa vida, dominarmos o mundo espiritual, glorificarmos a Deus, exaltarmos a Deus, darmos toda a glória a Ele, darmos toda a glória ao Rei. Aleluia. Deus vem ao longo dos anos nos apontando o caminho que nós devemos seguir para que a sua vontade seja feita na nossa vida e nada impeça. Oh, glória a Deus. A vontade de Deus é que a sua vontade seja totalmente executada por nós. Foi para isso que Ele nos escolheu. E é isso que Ele quer que a sua igreja faça. Cumpra o que tenha que cumprir. A história de Israel, que é a nossa história, que tem muito a ver com a igreja nos dias de hoje, ela nos apresenta todo o interesse de Deus de estabelecer no meio do seu povo um lugar onde Ele poderia estar. Um lugar onde estaria a sua glória. Um lugar onde Ele poderia comunicar com alguém. Seguindo uma ordenança específica. Deus lá no deserto falou com Moisés, deu todos as informações, os detalhes de como seria esse lugar onde Ele se estabeleceria, onde Ele passaria a estar no meio do seu povo. A gente vai lendo ali os detalhes que Deus vai dando, as suas exigências, que tipo de tecido, o que era para colocar em ouro, que tipo de madeira, tudo, a metragem, como é que deveria ser feito os laços, tudo nos detalhes, para que Ele pudesse estar no meio do seu povo. Aleluia. Estabeleceu 3 lugares: o átrio, o lugar que era santo, e o santo dos santos, onde Ele estaria. Mandou colocar a arca da aliança. E a partir daquele momento, Deus estabeleceu um santuário, onde Ele podia estar, porque era santo aquele lugar. Deus estava no Santo dos Santos. A história da igreja
do Antigo Testamento, ela é repleta de acontecimentos que geraram a misericórdia de Deus ou o juízo de Deus. Quando o povo cumpria as ordenanças, os pedidos de Deus, os mandamentos, a Bíblia diz que os mandamentos do Senhor não são pesados. Aleluia. Jesus disse que o fardo, o jugo é leve, o fardo é leve, é suave. Não é pesado. Deus não fez e não determinou coisas pesadas. Mas como pastor eu tenho dificuldade de obedecer, para mim é pesado. Para o homem natural, que não consegue se desvincular dessa natureza terrena, que não consegue compreender esses mistérios espirituais, as ordenanças de Deus, os mandamentos de Deus, os pedidos de Deus são pesados. Aleluia, porque ele não consegue aceitar a natureza do homem, o homem natural, ele não consegue aceitar as coisas de Deus, e por não aceitar elas se tornam pesadas, mas quando ele rompe essa barreira da sua natureza terrena, e ele entra na dimensão do Espírito, aquilo que era pesado para o homem natural, se torna leve para o espiritual. É leve, não para o homem natural, mas para o homem espiritual. É aí que está o diferencial. Como, pastor? Eu tenho uma dificuldade de orar, eu tenho uma dificuldade de entrar no jejum. O máximo que eu faço é um dia por semana e não sei se fazem. A Bíblia nos mostra essa necessidade de nós vivemos não por aquilo que a nossa mente natural ela nos aponta, pelas dificuldades, pelos questionamentos, pelas lutas que surgem que a gente não entende. E esse tipo de coisa levava o povo a se afastar daquilo que era essencial para a presença de Deus estar no meio do povo. Para que a glória de Deus estivesse no meio do povo. Quantas vezes Deus se afastou de Israel, deixou-os, e quando Deus os deixou por causa das suas inclinações carnais, das murmurações, porque Deus não estava fazendo o que eles queriam, mas o que Deus queria, aleluia. Deus não pode fazer o que eu quero e nem o que você quer, porque o que nós queremos jamais vai compactuar com a vontade de Deus. Paulo disse: o querer está em mim, o efetuar não. O que eu quero fazer eu não faço. E o que eu não quero, eu faço. Como se alinhar a essa natureza terrena, igreja? Como dar ouvido a essa natureza terrena? É impossível de você entrar numa vida de santificação. É impossível a glória de Deus estar em você, se você não abrir mão da sua natureza terrena. Dos seus pensamentos, do seu entendimento. Foi isso que afastou a glória de Deus de Israel.
Aleluia. Nós cantamos esse último louvor. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel. E a Bíblia diz que mesmo que nós sejamos infiéis, Ele permanece fiel, porque não muda. Aleluia. Mesmo que sejamos infiéis, Ele permanece fiel, Ele não muda. A nossa infidelidade não muda a natureza de Deus. Ele é fiel. Nós é que não somos fiéis. E a infidelidade, ela afasta a glória de Deus. Quando Ezequias assumiu o reinado, o pai dele, o Acás, era um mundano. Vinha uma sequência de reis mundanos. A Bíblia diz no capítulo 28, quando fala sobre o pai dele, tinha Acás 20 anos de idade quando começou a reinar. E reinou 16 anos em Jerusalém. E não fez o que era reto perante o Senhor como Davi, seu pai. Andou nos caminhos dos reis de Israel. E até fez imagens fundidas de Baalins. O exemplo do pai, de Deus, dos mandamentos, das ordenanças, fez com que o templo virasse qualquer coisa, mesmo casa, menos casa de Deus. Tinha de tudo no templo. Aleluia. O templo continuava, a igreja. Quem entrasse em Jerusalém, o guia turístico ia dizer: aqui fica a casa do rei, aqui fica o palácio do rei, aqui é o templo do Senhor, a casa do Senhor, só de palavra, só de aparência. O templo estava no lugar que Deus determinou Salomão construir. As pessoas diziam: ali está o templo do Senhor, a casa do Senhor, mas a presença de Deus, a glória de Deus, fazia muitos anos que não estava mais ali. Não basta o templo estar no lugar que ele tem que estar. Não basta a aparência de que aquilo ali já foi algo de Deus. Não, irmãos, nós não podemos viver do passado, da presença da glória de Deus há 20 anos atrás, há 40 anos atrás. A glória de Deus tem que permanecer na nossa vida. Aleluia. Mas a glória de Deus saiu daquele templo da casa do Senhor. Ali ainda tinha o lugar santo, tinha o santo dos santos, mas era só de nome. Tudo contaminado, e se contaminou tudo. Contaminou o templo, contaminou os utensílios do templo. O santo dos santos estava contaminado. Aleluia. E a glória de Deus se foi. Se foi a glória de Deus. Só aparência. Só aparência. Só aparência, igreja. Só aparência. O que adianta estar aqui no púlpito pulando, saltando,
cantando, tocando, ministrando escola dominical. O que adianta sem a glória de Deus? Não, nada muda, é pior ainda. Vai tudo sendo contaminado. A glória de Deus saiu do lugar do Santo dos Santos. E à medida que a glória de Deus saiu do Santo dos Santos, o lugar santo deixou de ser santo. Os utensílios da casa do Senhor, preparada, determinada por Deus, que tinham que ser santo, também deixaram de ser santo. Não tinha mais nada santo na casa de Deus. Tudo estava contaminado. Tudo estava impuro, igreja. Era só um corpo sem a glória de Deus, um corpo sem a presença de Deus. Mas a misericórdia de Deus surgiu na vida de um moço com 25 anos, que não tinha referência. Não tinha nem referência. Não tinha alguém para ajudá-lo. Para dizer, vai jovem, eu estou contigo. Os sacerdotes estavam tudo já também. Os sacerdotes estavam tudo contaminado, irmãos. O sumo sacerdote contaminado, todo mundo, o ministério contaminado. Mas a misericórdia de Deus se levantou. Surgiu a misericórdia de Deus. Deus viu algo na vida de Ezequias. O Espírito de Deus vinha trabalhando na vida daquele moço, e quando ele assumiu, ele disse, no primeiro ano, no primeiro mês, ele disse, agora vai mudar a história dessa casa. Vai mudar a história dessa casa. A glória vai voltar. A santidade vai voltar. A Bíblia diz que a primeira coisa que ele fez, abriu as portas da casa do Senhor. Abriu. Se ele abriu as portas da casa do Senhor, igreja, é porque elas estavam fechadas. As portas estavam fechadas. E as portas da casa do Senhor, para ele entrar, para a sua glória entrar, não pode estar fechada. Tem que abrir, tem que abrir, tem que abrir, igreja. A primeira coisa é abrir a porta. Tem que abrir a porta. E começar um processo. Não basta abrir a porta. Tem gente que abre a porta num culto, num retiro, mas saiu dali já fecha, pensando que Deus é bobo. Deus é misericórdia, não brinca com Deus. Quem brinca com Deus, cai e não levanta mais. Tem muita gente brincando com Deus, com porta fechada. É templo sem Deus. Ei, igreja, o que adiantava o templo?
mas com a porta fechada. Que adianta um templo com a porta fechada? E não era qualquer templo. Salomão, ele construiu uma casa para o Senhor, irmãos, de deixar a rainha de Sabá impressionada. Ela disse: eu pensei que era uma coisa, e era muitas vezes maior do que eu pensava. Era algo que impactava. Quando Salomão dizia: aqui é a casa do Senhor, meu Deus, devia dar um choque naqueles ímpios, naqueles incrédulos, porque a glória de Deus estava na casa. Tudo de ouro fino, puro. Era tudo puro na casa de Deus. Mas a infidelidade, a negligência, o olhar para o Egito, o olhar para as outras nações que não têm Deus, que têm templos, que tem deuses, que tem reis, mas não é o Rei dos Reis, não é o Senhor dos Senhores. Israel volta e meia olhava para as outras nações. E todas as vezes que Israel olhava para as nações, vista fechada. E disseram: Samuel, todas as nações em volta da nossa nação Israel tem deuses, tem reis. Nós somos a única nação aqui que não temos reis. Nós queremos um rei como as demais nações. Pronto. Samuel era um homem espiritual. Ele se inquietou, se entristeceu profundamente. Era tamanho o sofrimento, a aflição de Samuel, que Deus teve que dizer para ele: Samuel, olha aqui para mim. Não foi a ti que eles rejeitaram, Samuel. Não foi a ti que eles rejeitaram. Eles rejeitaram a mim como seu rei. Oh, Jesus. Olhar para o mundo, irmãos. Olhar para os reis deste mundo. Aleluia, é um perigo. Você vai daqui um pouco desejar ter os reis como eles têm. Aleluia. Mas Ezequias foi usado por Deus para mudar toda aquela história. E ele chamou os sacerdotes. E já começou pelos sacerdotes: santificai-vos. Vão dar um jeito de santificar aí, sacerdote. Aleluia. Oh, glória a Deus. Santificai-vos. Mandou os levitas: ouvi-me, ó levita, santificai-vos agora. Olha só. Santificai-vos agora. É hora de santificar. Não é amanhã, é agora. É agora. É agora. É urgente a santificação. Santificação não pode ficar para outro dia. Aleluia. É para agora, igreja. Quando Deus fala, é para a igreja tomar posição imediata. Porque quando Deus fala, é porque alguma coisa vem de Deus para mudar a história, para romper barreiras, para destruir fortaleza, para levantar o caído, para operar milagre. Para a glória de Deus, é
retornar para casa. Oh, glória a Jesus. Santificai-vos agora e santificai a casa do Senhor. Era o segundo passo. Primeiro tem que santificar, tem que entrar nesse processo de santificação e santificar a casa do Senhor. A casa de Deus, o santuário de Deus, o templo de Deus, para que a glória retorne. Olha o que está escrito em 1 Coríntios, capítulo de número 6, versículo de número 19. Primeira Coríntios, capítulo de número 6, versículo 19 e 20 diz assim: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprado por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Na versão corrigida diz assim: ou não sabeis que o vosso corpo é templo? Na atualizada diz santuário, na corrigida diz templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Salomão levantou uma casa para Deus, construiu o templo para Deus. A casa era de Deus, tanto que chamava de casa do Senhor. Casa do Senhor. Salomão construiu, Salomão edificou, e a glória de Deus desceu. A glória de Deus desceu, igreja, na casa que Salomão construiu. Segundo Crônicas 7:1 e 2 e 3. Segundo Crônicas 7:1. Tendo Salomão acabado de orar, olha só, desceu o fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. Aleluia. De tal forma que os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. Todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, se encurvaram com o rosto em terra sobre o pavimento e adoraram e louvaram ao Senhor, porque é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aleluia. Deus entrou na casa. O homem construiu a casa, mas construiu para Deus. E quando ele entregou para Deus, Deus entrou na casa, a igreja. A casa de Deus. E agora Paulo diz: não, acaso não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, santuário do Espírito Santo, que não sois de vós mesmos, proveniente de Deus?
Lá no Velho Testamento, havia uma casa, a casa de Deus, ela não se movia, ela ficava ali inerte. Quando Salomão vai orando, no capítulo 6 de segundo Crônicas, ele começa a dizer: Senhor, quando houver enfermidade, quando as pragas atingirem a lavoura, Senhor, ouve tu do céu, e alguém, um homem, ou todo o povo, se orar em direção a esta casa, ouve tu do céu. E aí ele vai: quando houver perseguição e o povo estiver lá no cativeiro por causa dos seus pecados, mas eles se voltarem para essa casa e orarem, Senhor, ouve tu do céu, lugar da tua habitação, e livra o povo. E ele vai dizendo quando e quando e quando. Quando eles se voltarem para essa casa. Aleluia. E Deus respondeu a Salomão, no capítulo 7, no versículo lá, os primeiros versículos, ele diz: olha, Salomão, eu ouvi a tua oração. Se o meu povo que se chama olha só o processo de santificação, então eu ouvirei do céu, lugar da minha habitação, eu perdoarei os seus pecados, eu sararei a sua terra. Aleluia. Oh, glória. Vai voltar a glória. Mas era assim. A glória de Deus estava lá no templo. O povo tinha que voltar. E era uma incógnita, irmãos. Porque eles estavam lá no cativeiro. Foram para o cativeiro por falta de santificação. Porque a glória de Deus saiu do meio deles. Por causa do pecado, da contaminação. Olha só, quando Josué, ele teve aquele problema em Ai, perderam a batalha, ele consultou a Deus, e no capítulo 7 de Josué, versículo 13, diz assim a palavra do Senhor: dispõe-te, santifica o povo e dize. Olha só Deus falando com Josué: dispõe-te, santifica o povo e dize: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: há coisas condenadas no vosso meio, ó Israel, aos vossos inimigos não podereis resistir, enquanto não eliminardes do vosso meio as coisas condenadas. Olha por que você não consegue vencer as batalhas espirituais que estão diante de ti. Olha por que dessa angústia, dessa aflição, desse desânimo. É mais um ano que está se indo e a tua vida não mudou em nada. Você não deu um passo para frente. Você está aqui por misericórdia, mas não mudou nada. Mas o ano se passa e você continua o mesmo tipo de crente. Depende da glória de Deus na vida dos outros. Aleluia. Está dependendo da glória de Deus na vida dos outros. Não ora. Não consegue orar 10 minutos em casa todo dia. Não consegue ler a Bíblia. Não vem no sábado no jejum. Não vai nos retiros. Aleluia. Nada
nada dá certo para você. Irmão, crente desanimado, crente que anda olhando para baixo, tem que tomar o choque do Espírito Santo, por misericórdia. Aleluia. Não é isso que Deus quer para ti, meu irmão, minha irmã. Aleluia. Não foi para isso que Deus te estabeleceu como templo do Espírito Santo, santuário do Espírito Santo. Ayoromagamba, a tua vida Deus escolheu para que ela seja cheia da glória de Deus. Salomão levantou o templo para a glória de Deus estar lá. Deus escolheu eu e você para que a nossa vida seja cheia da sua glória. Cheio da glória de Deus, irmãos. Tem a glória de Deus na tua vida, minha irmã. Aleluia. A autoridade de Deus sobre a sua vida. Tem poder de Deus sobre a tua vida. Como é que o diabo te olha? De frente dizendo eu vou te destruir, ou de costa dizendo, tentando dizer, será que ele mudou? Será que ela mudou? Eu não tenho como encarar, não tenho como enfrentar. A glória de Deus está sobre ele, a glória de Deus está sobre ela. O diabo foge. Ou é você que está fugindo do diabo? A porta está fechada. Abre a porta do teu coração. Abre a porta do teu espírito nessa noite, para o Espírito Santo começar a te santificar. Porque essa é a vontade de Deus. Oh, glória a Deus. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, templo do Espírito Santo? Olha o que nós somos para Deus, irmão. Você já parou para pensar? Deus agora não tem um templo lindo como Salomão construiu. Aleluia. Deus agora tem eu e você para entrar na nossa vida. Agora não é um templo, agora são vários templos. Aleluia! Em que a glória de Deus pode entrar, pode estar. Mas como é que está esse templo do Espírito Santo? Pergunte para você mesmo. Faça uma avaliação, examine-te hoje, nessa noite. A glória de Deus está na tua vida ou não está? O que você está sentindo nesses últimos dias, nesses últimos meses, nesses últimos anos? O que você sente? A presença de Deus, a glória de Deus, o poder de Deus, a virtude de Deus, a autoridade de Deus sobre a sua vida. Paulo escreve no capítulo 3 e no versículo 16: não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Para quem Paulo estava escrevendo? Para quem? Para os ímpios? Não, para os crentes. É para mim e para você. Você não sabe? Não conseguiu entender ainda? Não desceu ao teu coração ainda? Você ainda não teve a revelação? Aleluia.
Não sabeis vós que sois o templo de Deus? Na corrigida diz o santuário de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós, templo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós, meu Deus do céu. Acho que você... Tem gente que nem sabe que é templo de Deus e nem sabe que o Espírito de Deus habita em você. Tal é a miséria espiritual, a cegueira espiritual, que faz com que você fique olhando as coisas da terra, amando as coisas da terra, contaminando. Ei, irmãos, cuidado, hein? Deus é amor, mas Ele é justiça. Não pegue o templo de Deus. Olha a igreja. Olha a igreja. Tem muita gente brincando com Deus. Não tem que estar fazendo aí aliança com Acabe. Não. Nós somos templo, santuário de Deus. Você não sabe disso? Que o Espírito de Deus habita em vós. Olha só o que vem depois disso. Primeiro é um alerta. Só a misericórdia de Deus, irmãos, para a gente poder estar pregando isso aqui. E você tendo uma oportunidade de mudar a partir de hoje. É só a misericórdia de Deus. É só a misericórdia de Deus. Se fosse juízo, tinha muita gente que não saía dessa porta aqui. Se Deus se manifestasse aqui com justiça, irmãos, como juiz, tinha muita gente que não ia sair daqui. Aleluia, porque está pegando o templo de Deus. Está pegando o santuário de Deus, que não é seu, é do Espírito de Deus, e está jogando para o mundo, botando os seus olhos nas coisas do mundo, achando que isso não faz diferença. Os olhos não são teus, a mente não é tua, a mão não é tua, a língua não é tua, é do Espírito Santo. Muda hoje. O Espírito de Deus quer limpar tu primeiro e os utensílios da casa de Deus. Essa tua língua tem que santificar, os teus olhos, os teus dedos. Levante a tua mão, porque o Deus de misericórdia fala contigo. Eu sinto a glória de Deus. É o Espírito de Deus falando com a sua igreja. É o Deus que levantou Ezequias, levantando esse vaso de barro. Eu sou um vaso de barro, e ai de mim se não entender isso, para trazer a palavra de Deus é tesouro, que vai satisfazer a tua necessidade. Aleluia! Deus sabe que tu precisa. Se você entendesse, irmãos, eu sei que nem todo mundo está entendendo o que o Espírito de Deus está falando, porque o coração está fechado, a porta do templo está fechada. Se você não abrir a porta do templo, vai continuar contaminado. Vai continuar contaminado, não vai mudar nada. Não vai mudar. Pode Elias falar contigo, pode Jeremias falar contigo,
Pode Eliseu falar contigo. Pode Samuel falar contigo, pode Isaías falar contigo, pode Jesus falar contigo, como ele está falando agora, mas não muda nada. Vai bater a palavra na porta fechada. Está fechada a porta. Enquanto Ezequias não abriu a porta, enquanto Ezequias não deu ordem, abram a porta do templo, abram a porta do templo. Abre a porta do templo hoje, em o nome de Jesus Cristo Nazareno. Que essa tua mente natural, que não deixa você entender as coisas espirituais, ela seja dominada pelo Espírito. Você precisa tomar uma decisão, precisa tomar uma posição nessa noite, independente de você entender as coisas espirituais ou não. Você tem que dizer: Deus, eu abro a porta do meu coração, eu preciso mudar, age! Olha o que Paulo escreve no versículo 17, 1 Coríntios 13. Olha só. Te segura no banco aí, meu irmão, e pede misericórdia. Se alguém destruir o santuário de Deus, se alguém destruir o santuário de Deus, olha, se alguém destruir o santuário de Deus, significa que alguém pode pegar aquilo que é de Deus, o santuário de Deus, e destruir. Na corrigida diz assim: se alguém destruir o templo de Deus, se alguém destruir o templo de Deus, se alguém destruir o templo, o santuário de Deus, o templo de Deus, igreja, o que nós somos, o que você é, você entendeu? 1 Coríntios 6, 19. Acaso não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito de Deus? E para não ter dúvida diz: e que não sois de vós mesmo. Esse corpo, esses olhos, essa língua, essa mente, essas mãos, esses pés, são de Deus. De Deus, de Deus. Ai, Jesus. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Se alguém destruir o santuário de Deus, o que diz o resto? Bem forte. É bom que você fale. É bom que saia da tua boca a palavra de Deus, para você entrar nessa realidade espiritual e não brincar com coisa séria. Você não pode administrar aquilo que não é teu. Não administre o que não é teu. Não seja o senhor daquilo que não é teu. Esse corpo não é teu. Esses olhos não são teus. Essa língua não é tua. Esses ouvidos não são teus. É de Deus. Tem que estar santificado. Deus está exigindo santidade. Turiabarobagarabagai. Se alguém destruir o santuário de Deus, se alguém destruir o santuário de Deus,
E aí? Quem é que está falando nessa noite? Quem está falando nessa noite? Pastor Sandro me perguntou: o senhor vai pregar? Eu disse: o Espírito Santo. O Espírito Santo vai pregar. Aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo está pregando. É Ele que está pregando. Aquele que te ama, aquele que geme por ti com gemidos inexprimíveis e que sabe o que tu está fazendo. Não pensa que você está escondidinho aí. Não pensa que está distante desse ambiente da igreja. Você usa roupa indecente. Você se alinha com os mundanos para falar em futebol, em homem e mulher. Impedindo que a glória de Deus esteja no lugar que Deus determinou que esteja na tua vida. Tudo isso está sendo escrito nos livros de Deus. O que você está fazendo com o templo do Espírito Santo. O que está saindo da tua boca e que não deveria sair, e você não faz força para mudar. Você gosta. Você gosta de expor o templo do Espírito Santo. Vai para frente do espelho e não olha como se fosse o santuário de Deus. Olha com um olhar carnal, mundano. Vou levantar um pouquinho a saia, vou apertar um pouquinho. Vou deixar aparecer um pouquinho o corpo. Miséria. Está sendo escrito o que tu está fazendo. Quando tu te coloca na frente do espelho, não precisa falar. O Espírito Santo já sabe, antes de subir a tua mente, o que está no teu coração. Mas Deus está dizendo hoje: abre a porta do teu coração, abre a porta do teu espírito e deixa o Espírito Santo limpar, santificar. Meu Deus, que glória. Oh, Yamandori Migura Mahaya. Sinto a glória de Deus, irmãos. Eu estou pregando primeiro para mim. Eu me apartei para orar um período. E quando eu cheguei no lugar, o lugar onde está o Pai, o Filho e o Espírito Santo, um lugar atraente, mas que poucos desejam estar. Porque para estar no lugar atraente, tem que romper com a natureza terrena. Tem que abrir mão da própria vontade, e isso é difícil. Mas eu fui. E quando eu cheguei lá, eu falei para Deus: Deus, o que o Senhor quer comigo aqui? E eu peguei uma Bíblia que pertencia ao pastor Otávio, uma Bíblia pentecostal. E eu fechei aquela Bíblia e disse: Espírito de Deus, o Pai quer algo comigo aqui. Me aponta o caminho que eu tenho que entrar. Me indica
indica o caminho que eu tenho que entrar. E eu abri a Bíblia e eu li esse capítulo de número 29 de 2 Crônicas. E Deus foi falando comigo. Abre a porta. Abre a porta. Porque eu vou fazer os reparos necessários. Te santifica, santifica os teus utensílios. Porque a glória vai descer. A glória virá. Oh, glória seja dada ao nome de Jesus. Eu vou encerrar. Estava orando e Deus falou comigo. No Velho Testamento era um templo. Era um lugar onde a glória de Deus descia. Mas no Novo Testamento, a igreja de Jesus, são vários templos. Quantas dezenas de templos tem aqui? A glória descia sobre o templo, o lugar do Santo dos Santos. Mas agora, irmãos, a glória desce na minha vida, na vida do pastor Hildo, na vida do pastor Mauri, na vida do pastor Sandro, na vida do pastor Adriano, na vida do irmão Alex. Meu Deus, na vida de você, a glória de Deus desce sobre a nossa vida. Agora não precisa dobrar o joelho na direção do templo. Agora não precisa mais dobrar o joelho na direção do templo. Agora o templo vai onde você está. O templo se move e a glória de Deus se move. O templo tem poder. É o templo que vai onde está o necessitado. O templo vai se movendo e a glória de Deus se movendo, o poder de Deus vai se movendo, a autoridade de Deus vai se movendo. É por isso que Jesus disse: sujeitai-vos portanto a Deus, resistiu o diabo e ele fugirá de vós. Porque agora, igreja, o templo se move na terra, se move no mundo espiritual. Ele avança, avança. A autoridade de Deus é sobre o templo. O templo se move e a glória de Deus se move. E a glória de Deus quer descer sobre a tua vida. Te levanta, templo de Deus. Te levanta, santuário do Espírito Santo. Oyamahamandorai, Uramambarabahai, Shurabahambarai, Uribigarabagarabagai. Oh, aleluia! Deus quer descer a glória sobre a tua vida nessa noite. Deus quer encher esse templo com a sua glória. Aonde você for, a glória vai junto. Você vai para casa, a glória vai junto. Você vai entrar no ônibus, a glória vai junto. O diabo vai ver, lá vem a glória de Deus. Lá vem a glória de Deus. Lá vem a glória de Deus. É uma servinha, é na faculdade. A glória de Deus entra na faculdade. A glória de Deus entra no presídio. A glória de Deus entra na escola. A glória de Deus entra lá no emprego. Deixa a glória de Deus retornar para casa. Olha que o Espírito de Deus fala comigo. Preste atenção, não converse. Turiabarobagaia. Olha que o Espírito de Deus falou comigo agora. Tem muitos lares em conflito. Tem muitos lares passando por sérias dificuldades. Sabe por quê? Porque a glória de Deus saiu de dentro da tua casa.
Ei, olha aqui. Não precisa muito para a glória de Deus sair da casa, do santuário, não. Não pense que tem que ser um pecadão. Não pense que tem que ser uma coisa impactante, uma coisa pesada, violenta. Não precisa muito. Quando o jovem rico chegou para Jesus, ele disse: Jesus, o que eu faço para herdar o reino dos céus? Jesus disse: cumpre os mandamentos, obedece a palavra. E ele disse: eu obedeço toda a palavra, e eu vou além ainda. Parte daquilo que eu tenho, porque sou um homem rico, eu vendo e distribuo aos pobres. Ele estava se enganando, o coração dele enganado, porque exatamente ali estava provando Jesus. E Jesus respondeu para ele dizendo: o que, igreja? Falta-te. Bem forte, falta-te. Bem forte, igreja, falta-te. Agora vamos gritar: falta-te. Quantas coisas faltavam? Quantas? Não precisa muito para a glória de Deus sair da tua vida. É uma coisa só. É uma. E a glória de Deus vai embora. É uma. E você não vai herdar o reino dos céus. Uma, irmã. Uma, jovem. Uma, obreiro. É profundo. É um mistério. Aí você não tem ânimo para orar, para ler a Bíblia, para ir para o jejum. Mas ao mesmo tempo você tem ânimo para ficar horas e horas no WhatsApp. O reino de Deus não tem condições. Mas o reino desse mundo te atrai. Te atrai. Horas e horas alimentando a carne. Administrando o que não é teu. O teu corpo, os teus olhos, teus dedos não são teu. Devolva para Deus o que é dele. Abre a porta hoje e devolve. O Espírito Santo quer limpar, quer purificar.